Bom dia, queridos. Eu tomei uma decisão a partir da aula passada. Não vou mais citar o nome de vocês essa semana, porque eu prefiro que o nome de vocês não fique no YouTube. Tá bom? Mas eu vou olhando todo mundo que comentar no chat. Eu vou marcar a presença. Não se preocupem. Então, quem estiver online é para necessariamente comentar pelo menos uma vez no chat, para que eu possa marcar a presença de vocês no decorrer da aula, tá bom? Aí, durante um pedacinho da aula que vocês vão fazer um exercício, eu vou voltar no chat e vou fazer as anotações de todo mundo que comentou, vou colocar o nome na presença. Então, vocês precisam comentar no chat, tá? Deixa eu já começar a aula logo, sem demoras, porque o nosso conteúdo de hoje é um pouquinho grande. E eu não quero que fique faltando nada para a aula acabar. Então, vamos logo para o que interessa. Vocês já me digam aí como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, tá bom? E vamos logo. Hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. Do que se trata o sistema digestório? Ele estende-se da boca até o ânus. O trato digestivo é um dos maiores sistemas do corpo humano. Ele contém órgãos que regulam a digestão de alimentos, a sua digestão e a absorção da matéria útil que eles contêm. Além disso, o sistema digestivo também elimina os produtos residuais de alimentos e produtos de vários processos metabólicos endógenos. Tem como função modificar os alimentos ingeridos para serem aproveitados como energia. Para a manutenção do organismo é necessário que esse sistema receba suprimento nutritivo através dos alimentos ingeridos, que precisam se tornar solúveis e sofrer modificações químicas para que sejam absorvidos. Uma coisa bem interessante que eu comentei, se eu não me engano, na última aula, e que talvez vocês não se lembrem, é que o sistema digestivo, o sistema digestório também, tanto faz a nomenclatura, o mesmo sistema, ele, além de ele ser um dos maiores sistemas do corpo, porque ele é menor, na verdade, do que o tegumentário e o circulatório. O circulatório é do corpo inteiro e o tegumentário é o da pele, né? Ele é um pouco menor do que esses, mas ele é um dos maiores sistemas do corpo, porque ele tem uma característica bastante interessante de ir de uma extremidade até a outra. Então, os outros vão da extremidade mais extrema, que é a pele, o sistema circulatório. O sistema circulatório e a pele, eles andam quase que juntos, né? Na sua estrutura. Os dois vão da extremidade da cabeça até a extremidade do pé. E o sistema digestório, ele vai de uma
de quase a extremidade, né? Porque ele começa na cabeça, até ele achar a outra extremidade dele, que é no ânus. Então, a gente acaba pegando somente os membros como exceção para o sistema digestório. Agora, uma coisa interessante que a gente observa aqui nesse slide especificamente, é que ele fala sobre as modificações químicas. E tem um ditado interessante que fala sobre o que a gente é, o que a gente come. Na verdade, nós precisamos dar uma adaptada a esse ditado para ele chegar mais fiel um pouquinho à realidade. Nós não somos o que nós comemos, mas nós somos o resultado dos processos químicos daquilo que o corpo absorve. E, notoriamente, a maior parte do que o nosso corpo absorve é a nossa comida. Quando você tem uma absorção de outros nutrientes, ele é muito mais baixo através dos outros sistemas que nós temos. Então, você tem, por exemplo, a absorção através da pele, você tem a absorção através da inalação, mas quando essas coisas acontecem, elas são muito eventuais. Normalmente, a nossa absorção ela é majoritariamente através do sistema digestório. Então, nós somos o resultado do processo químico daquilo que o corpo absorve. E o que mais nós temos em relação aos processos químicos do que o nosso corpo absorve? A gente tem também a incapacidade de fazer certos processos químicos. Também pode acontecer de você ter a incapacidade de resultar aqueles processos químicos. Eu também posso ter, ainda por cima, a capacidade de fazer uma absorção que seja positiva ou que seja negativa. Como assim? Eu tenho, por exemplo, a absorção de vitamina D, que ela se dá através do sol, mas com o excesso ou com a absorção adequada de outros nutrientes no corpo. Então, não basta eu pegar sol e simplesmente eu estou ali colocando a vitamina D no meu organismo. Não é o suficiente. Para fazer a absorção de vitamina D que vem do sol, eu preciso fazer a absorção de outros nutrientes, como vitamina C, vitamina B, ferro e etc. Então, você vira e fala assim, olha, mas eu absorvi a vitamina D no sol, mas eu não processei ela? Sim, você adquiriu a vitamina D, mas você não processou ela porque falta no seu corpo outros nutrientes que te deem aquela absorção adequada. Em outros momentos, a gente vai ter a inabilidade do próprio organismo em processar outros nutrientes que podem nos deixar doentes. Ou eu posso, inclusive, não processar algum nutriente que iria me deixar doente e por causa daquela falta de processamento daquele nutriente, eu não fico doente. Então, tem algumas coisas, algumas vezes, em que não processar um certo nutriente não é assim tão ruim. Mas nós precisamos levar em consideração que eu tenho aquela possibilidade de não processar aquilo que eu estou me alimentando, o que eu estou absorvendo. O processo de digestão consiste na ingestão, que é a entrada do alimento no tubo digestório, a deglutição, que é o transporte do bolo alimentar, o próprio processo de engolir, a digestão, que é a quebra do alimento em moléculas menores pela ação das enzimas digestórias, que são ácidas e que quebram através da sua acidez, a absorção, a passagem dos componentes nutritivos para a própria corrente sanguínea, e a eliminação, que é a saída dos componentes não absorvidos na forma de fezes. Observem que eu coloquei o GIF aqui para vocês com o processo e toda a sua passagem. Então, eu tenho aqui, vou tentar acompanhar aqui com vocês, apesar de que ele está um pouquinho rápido, mas a gente consegue observar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o alimento que desce do bolo alimentar, vai para o estômago, intestino, ele sobe para o fígado para que ele faça a distribuição. Sobe, desce novamente para o intestino e dali em diante ele vai ser expelido pelo organismo. Quais são os componentes do nosso sistema digestório? Eu tenho o tubo digestório, que é a cavidade oral da boca, a faringe,
o esôfago, o estômago. Depois eu tenho o intestino delgado, logo abaixo, o intestino grosso e o reto e o ânus. Quais são os órgãos anexos? São as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado, a vesícula biliar e depois a gente vai concluir esses órgãos auxiliares, esses órgãos anexos, devolvendo para o intestino para que possa ser feita a excreção. Então vamos um por um. Cavidade oral é um espaço na parte inferior da face que funciona como entrada para o sistema digestório. Ele é formado por dentes, língua, palato, glândulas salivares que atuam em conjunto, triturando, umedecendo e misturando os alimentos para formar o bolo alimentar. Então, vamos lá um por um. Eu tenho dentes, obviamente, todos nós sabemos onde eles ficam. A língua, que tem suas regiões bem distintas. Eu tenho regiões onde eu vou ter a absorção de cada um dos sabores, né? Do doce, do salgado, do umami, do amargo. Cada um estão bem características. Para quem não sabe, o umami é o sabor que a gente sente lá no Sazon, que é a marca comercial que utiliza o sabor essencialmente do umami. O umami é um sabor muito específico, não é doce, não é salgado, não é amargo, não é azedo, e ele só tem especificamente nesse tipo de alimento que nós ingerimos. Então, na cavidade oral, nós temos a entrada dela, que é composta pelos lábios superiores e inferiores, e logo em diante a gente passa para a parte de dentro, onde eu tenho dentes superiores e dentes inferiores, a língua que vai se fixar no músculo bem aqui atrás, ela é extremamente longa, ela vai além do que você pensa, o pavimento da boca que fica ali debaixo da língua, onde nós temos quantidade bem grande de sangue, ele é bem irrigado de sangue. Na parte superior nós temos o palato, que a gente chama de céu da boca. Aqui embaixo nós estamos conectados com a mandíbula no osso. E na parte superior estamos conectados com o maxilar. Aqui eu tenho o alvéolo do dente, que fica fixado junto com a mandíbula. Tenho as glândulas sublinguares, que produzem a saliva. Aqui outra que produz e que identifica, inclusive, quando você toma alguns medicamentos, que eles são sublinguais para ele fazer a dissolução, como alguns anti-inflamatórios. Eles são absorvidos pela corrente sanguínea que se encontra aqui embaixo e pelas glândulas. E aqui atrás eu tenho a glândula parótida e eu tenho a absorção através da faringe para a continuação do sistema. A maior parte das funções da cavidade oral estão relacionadas à língua, especialmente as suas habilidades musculares de movimentação, inclusive do bolo alimentar, que ela tem a movimentação, ela sobe para encontrar-se com o palato, para fazer com que o bolo desça e caia em cima dos dentes. Ela também tem a função de colocar o bolo para trás, para a garganta, para que você possa engolir, e ela tem a função de sensibilidade, de digestão e de identificação dos sabores, já que é logo ali na língua onde a gente começa a digerir, porque ele tem a parte da acidez. Bem na língua já começa a digestão. Ela é limitada por um teto, por um assoalho e por paredes laterais. Anteriormente, ela se abre na face através da fissura oral, que a gente comumente chama como boca, que é a abertura lá dos lábios. Enquanto posteriormente, lá no fundo, a cavidade oral se comunica com a faringe, especificamente com a orofaringe, através de uma passagem estreita chamada istmo orofaríngeo. Então, deixa eu colocar aqui para vocês me verem, para eu poder explicar direitinho. Aqui
a fissura, onde a gente chama de lábios. Aqui atrás da fissura eu tenho o encontro dessa fissura com a faringe. Por que ela fala especificamente orofaringe? Porque eu tenho a nasofaringe, que também faz parte do meu sistema respiratório. Só que do sistema digestório ela não vai subir, ou pelo menos ela não deveria. Quando ela acontece de subir, você vai acabar passando mal, você vai identificar aquilo como uma coisa ruim. Então ela tem aqui a orofaringe e daqui em diante ela vai encontrar com a laringe. Então, no caso do meu sistema digestório, o encontro com a faringe ele é muito curto. Ele se dá com um período muito pequeno, enquanto que no sistema respiratório eu tenho duas cavidades em contato com a faringe. E logo depois que entrar com a laringe, eu já estou no sistema respiratório, então faz mal para o meu sistema respiratório, para o meu sistema digestório eu ter contato com a laringe. Então, logo abaixo da faringe, eu vou ter que fazer a distinção para eu levar de um lado para o outro, em vez de eu levar para o sistema respiratório, para a laringe, eu vou levar para o esôfago, que faz parte do sistema digestório. Gravem bastante esses detalhes, porque eles são bem relevantes, tá bom? Vamos continuar aqui. Bom dia para quem está chegando, tá? Eu estou olhando o nome de vocês aqui, não se preocupem com a chamada. Então, para quem está chegando agora, eu vou fazer de novo a observação que eu fiz com vocês. Não vou falar os nomes de vocês ao vivo, eu vou simplesmente observar o chat e fazer a chamada, porque eu não quero que o nome de vocês fique no vídeo, para depois vocês de alguma forma serem expostos, tá bom? Vou manter vocês com o nome somente no meu conhecimento e não exposto na internet. E aí eu vou fazendo a chamada de acordo com o chat. Então vocês vão comentando com o chat e eu vou anotando aqui na minha chamada. Um grande número de ossos contribui para a estrutura da cavidade oral. Estes são os ossos pareados da maxila. E que são ossos pareados? Que se encontram em par, um do lado e outro do outro, no maxilar. Palatino, que fica no céu da boca, aqui no palato, palatino. O temporal, que é o osso do rosto, da têmpora. E os ossos não pareados, que eu tenho um só de cada um. A mandíbula, o esfenoide e o hioide. O esfenoide vai estar em contato com o nariz também e o hioide em contato com a garganta. A cavidade é separada em partes anterior e posterior. Eu quero que vocês coloquem aqui para mim no comentário, que eu vou dar uma analisada lá nas respostas, o que significa anterior e o que significa a palavra posterior. Pela arcada dentária, que são os dentes. O vestíbulo oral anterior, o que é anterior? Eu quero que vocês coloquem. Encontra-se anteriormente aos dentes e posteriormente aos lábios, enquanto a cavidade oral própria descreve a área posterior aos dentes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês já responderam para mim do significado de anterior e posterior. O que significa anterior, o que significa posterior. Vocês precisam estar bem com a certeza do significado dessas palavras, porque nós vamos continuar falando sobre elas durante todo o resto da aula. E se você não sabe o que ela significa, você não vai conseguir compreender o significado exato de cada um dos termos. O que significa anterior e o que significa posterior. O que ninguém me respondeu ainda? O que significa anterior, o que significa posterior?
Nós já estamos com 21 minutos de aula. Para quem perdeu o comecinho, quem chegou atrasado, eu aconselho que volte do começo. Se tiver no computador, você pode aumentar a velocidade da aula lá em 1,25, 1,5. Não aumenta muito não, senão você não consegue entender. Então você aumenta em 1,25 e você consegue acelerar ela até que em determinado momento você se encontre com a aula que está ao vivo. Mas não perca o comecinho da aula, tá? E essa aula, ela não está pública. Esse vídeo, ele está disponível somente para quem tem o link. Então, você vai vai clicar no link e vai assistir ela quantas vezes você quiser, tá bom? Para você poder rever a aula. Eu sei que alguns de vocês vão querer fazer isso. É bem legal, é bem interessante a capacidade que você tem de absorção quando você assiste a aula mais de uma vez. Então, pode assistir ela mais vezes se você quiser. Então, eu estou esperando ainda vocês me dizerem o significado do termo anterior e posterior, porque eu não vou passar adiante sem vocês me dizerem corretamente o português, por favor, né? Sem vocês me dizerem qual é o significado. O que significa anterior? Porque toda hora a gente fala aqui, ó, vou colocar aqui para vocês de novo, para vocês verem o slide. Olha só. A cavidade é separada em parte anterior e posterior. Aí ele vira e fala assim, depois embaixo. O vestíbulo oral anterior se encontra anterior. Então, toda hora ele fala esse termo novamente. O que significa esse termo? O que significa anterior? O que significa posterior? Porque se vocês não sabem o significado do termo, vocês vão ter dificuldade em absorção de uma forma generalizada do conteúdo. Inclusive, toda hora, não somente agora, mas durante toda a hora, a gente vai ter esse termo se repetindo. Então, eu vou ter o órgão localizado na parte anterior ou na parte posterior. Eu vou ter o dente localizado na parte anterior, na parte posterior. Eu vou ter músculo localizado na parte anterior e na parte posterior. Eu preciso conhecer com exatidão o significado desses termos. Por isso eu preciso que vocês respondam aqui para mim, para eu saber se vocês estão conhecendo corretamente o termo. Inclusive também para poder fazer uma revisãozinha com vocês. Eu quero que vocês participem, que vocês fiquem acordados. Então, vocês comentando aqui comigo, eu tenho certeza de que vocês não estão dormindo. O que significa o termo? Quando eu digo anterior, eu estou querendo dizer o quê? E quando eu digo posterior, eu estou querendo dizer o quê? E eu vou, inclusive, anotar aqui quem está participando e quem não está participando. Faz parte da nota de vocês, tá bom? Quando eu faço 10 anotações de conteúdo, de nota, de exercício, e eu somo essas anotações na nota da prova lá no finalzinho, quando eu faço a somatória da nota de vocês. Então, é bastante importante participar. Enquanto vocês vão falando, eu já estou anotando aqui quem está dando a resposta para mim. Estou anotando aqui enquanto vocês estão falando. Ai, desculpa. É só esfriar um pouquinho que seja, que a rinite ataca e o nariz entope. Deixa eu até olhar aqui o nome completo de vocês aqui bonitinho.
Isso. Tô vendo já aqui algumas respostas e estou gostando de ver do que vocês estão colocando. Está certo até agora. Eu vou dar a resposta daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu estou anotando o nome de vocês aqui, que já vou acrescentando aos pouquinhos, para eu não me perder com a chamada. Daqui a pouco eu olho mais especificamente, é porque eu já vou aproveitar também para colocar aqui quem respondeu, né? Ótimo. Estou gostando de ver aqui as respostas. Sim, sim. Estou gostando de ver. A parte anterior é a parte da frente, enquanto que a parte posterior é a parte de trás. Então, quando eu falo o seguinte, a cavidade é separada em parte anterior, que significa parte da frente, e parte posterior. Posterior de onde, gente? A gente vai levar em consideração aqui aquela nossa posição anatômica padrão, onde a parte anterior é a parte onde está a face. A parte anterior vai ser sempre a parte que está voltada para a face e para o ventre, quando eu tiver alguma análise. E a parte posterior é a parte de trás da cabeça ou a parte do dorso, das costas. Sempre, sempre. Então, anterior em relação a quê? Anterior em relação à face. Anterior em relação ao ventre. Anterior em relação à parte da frente do corpo mesmo, onde você se olha no espelho. Parte dos olhos. E a parte posterior é a parte de trás. Deixa eu colocar de volta aqui para vocês, então, o slide. Então, vamos lá analisar agora, sem a menor sombra de dúvida de que vocês sabem o significado dos termos. A cavidade oral é separada em parte anterior e parte posterior, pelos arcos dentários, ou seja, pelos dentes. O vestíbulo oral anterior, que está na parte da frente, encontra-se anteriormente aos dentes, na frente dos dentes, que ele fica antes de chegar os dentes, ou seja, os lábios, e posteriormente aos lábios, enquanto a cavidade oral própria, aquela que realmente é a cavidade oral, descreve a área posterior aos dentes, a parte que está dentro dos dentes, depois dos dentes. Dentes responsáveis pela mastigação mecânica, ou seja, pela trituração do alimento e transformação em partículas menores. Ele apresenta ainda... Aonde que eu estava? Me perdi aqui. Ele apresenta... Uma pessoa adulta apresenta 32 dentes dispostos em duas arcadas, uma superior e a outra inferior. Então, eu já até coloquei aqui para vocês alguns dentes que a gente nem sempre conhece. São os molares, aí a gente vai ter o pré-molar e o molar, os caninos, que você vai ter aquele mais saliente, os incisivos, e ainda a gente tem o siso lá atrás, onde a maioria das pessoas arranca fora. Então, quais são? Incisivos, caninos, esse daqui que nós destaca. Cadê o meu? Aqui. Aí eu tenho os
molares que estão atrás do canino e o siso que fica lá no fundo. Eu não vou abrir minha boca aqui no vídeo para vocês olharem, tá de bom tamanho. Vamos continuar aqui. Tá, fale, Cálita. Faz o resto da sua pergunta, que eu já respondo. Eu tô olhando aqui no vídeo. Vocês estão conseguindo acompanhar direito? Porque tem hora que fica tão quieto aqui que eu não sei se vocês estão vendo o que eu tô falando. Língua é a parte central da cavidade oral, um órgão muscular cuja base está ligada ao assoalho da cavidade oral, enquanto seu ápice, ou seja, a ponta dela, é livre e móvel. E ela se movimenta, a gente vê ela movimentando simplesmente toda vez que a gente fala. Auxilia no processo de mastigação, empurrando o alimento para os dentes. Realiza o transporte do bolo alimentar para a faringe, e esse processo se chama deglutição. E, além disso, a língua é importante para a articulação das palavras, a nossa dicção, e na gustação dos sabores, em sentir os sabores, o paladar. Vou dar uma olhada aqui para ver se vocês concluíram a pergunta. Você falou em relação aos dentes, mas não continuou dizendo em relação aos dentes o que você queria saber. Então, como funciona o processo de deglutição? Eu tenho o bolo alimentar que se soma ali na boca, que ele se cria ali na boca através do próprio processo de dissolução do alimento. Então, o alimento vai se dissolvendo, ele vai se umidificando e ele vai ficando cada vez em pedaços menores, e esse processo se chama deglutição, certo? Eu tenho a formação do bolo alimentar ali. É a primeira parte do processo de deglutição. Conforme o tempo o processo vai se aumentando, o bolo alimentar vai descendo para o esfíncter superior do esôfago. Lembra que nós comentamos que a faringe, no caso da deglutição, do processo de alimentação, ela não se encontra com a laringe, mas ela se encontra com o esôfago, bem ali na nossa separação. Porque quando eu tenho o processo de respiração, ela vai da faringe para a laringe. Já no processo de alimentação, da faringe ela vai para o esôfago. E aí eu vou ter a minha alimentação de forma adequada. Porque se ela não for para o esôfago, que bom que já entendeu. Se ela não for para o esôfago, eu vou afogar, eu vou engasgar. Aí logo depois eu tenho a língua que bloqueia a cavidade oral para não retornar o bolo alimentar, e abre-se o esfíncter para o esôfago, bem ali na epiglote. E o palato mole bloqueia a cavidade nasal para que essa comida também não suba. Inclusive não subam gases também, porque ele já começa a partir dali o processo de digestão. Depois, na fase 3, ele volta a fechar, bem o esfíncter superior, ele volta a fechar, para que o bolo termine de descer, e aquela comida que está ali na minha boca só desça quando tiver um comando específico para ela descer. Ela consiste predominantemente em um músculo, a língua. Ela também tem outras partes que não são músculo, mas ela predominantemente músculo. Ela tem uma parte também que é feita de glândula, ela tem uma parte que é feita
do tecido conjuntivo, porque todo músculo tem uma parte feita de tecido conjuntivo. São no total 8 músculos. 4 intrínsecos, que estão bem arraigados, né, enraizados, e eu tenho 4 extrínsecos. São eles: longitudinal superior, longitudinal inferior, o transverso e o vertical. Então vamos ver quais são cada um destes músculos. Esse é o longitudinal superior, que está aqui marcado de verde, aqui em cima. O músculo, aqui o de verde, longitudinal superior da língua também, tá vendo? Esse é o transverso, a língua está aqui de frente. O vertical da língua, que está aqui na parte de cima. Então vamos lá, quais são os sabores que a língua sente? Além de músculos, a outra importante estrutura da língua é sua mucosa, que fica ali na parte de cima. A mucosa dorsal da língua, o dorso, a parte comprida da língua, aquela ali que você enxerga, é recoberta de papilas linguais. A papila é aquele, cada um, se você olhar em detalhe, bem pertinho da sua língua, você vai ver vários parecendo pelinhos. Essas são as papilas, que funcionam como receptores sensitivos para o paladar. Existem 4 tipos. Eu tenho a papila filiforme, a fugiforme, a valada e a foliada. Olha lá os locais onde você sente cada um dos seus sabores. O doce está bem ali na pontinha da língua. O salgado está na lateral da língua, mais na lateral, voltado para frente. O amargo está lá no fundo e o umami está aqui na lateral. Esse daqui que eles esqueceram de colocar a setinha aqui é o azedo. Então eu tenho o doce, o salgado, o azedo, o ácido, o amargo e o umami no meio da língua. Então, olha aqui quais são as papilas gustativas específicas. As papilas filiformes, as fugiformes, que tem forma de fungo. Aí eu tenho a calciforme, que fica aqui embaixo, que é normalmente quando você come alguma coisa muito ácida e sua língua racha, ou ela parte, tem alguma coisa assim, você consegue enxergar a calciforme. E aí eu tenho o corpúsculo gustativo, que faz a parte dali da minha papila calciforme. Ela aqui, vocês conseguem olhar como é que lá para baixo ela leva as minhas glândulas. Glândulas salivares. O interior da cavidade oral é constantemente lubrificado por glândulas salivares, que também participam da digestão dos alimentos ao secretar enzimas que iniciam a digestão dos carboidratos. Então, bem ali na língua começa a digestão dos primeiros açúcares. Essas glândulas são a parótida, a submandibular e a sublingual. Então, olha aqui onde que as glândulas estão localizadas. Submandibular, sublingual e parótida. Elas são responsáveis pela liberação da saliva, substância composta de água para umidificar os alimentos e facilitar a deglutição, e de uma enzima denominada amilase salivar, ou ptialina, cuja função é começar a digerir o amido e carboidratos. Logo depois eu tenho a faringe, logo assim que a gente sai da boca. A faringe, mais comumente conhecida como garganta, é um tubo com 5 centímetros, se estendendo posteriormente à cavidade nasal, como nós já estudamos quando estávamos olhando o sistema respiratório, e oral, até se encontrar com a laringe. Ela forma basicamente uma passagem muscular para o ar, os alimentos e líquidos viajarem de seu nariz e boca até os pulmões ou estômago, depende de como ela se separa, certo? É um tubo muscular associado ao sistema respiratório e digestório. Localiza-se posteriormente
Então, agora que eu já sei exatamente como vocês estão entendendo corretamente esse termo, a gente já sabe que posteriormente significa que está na parte de trás. Posteriormente, a cavidade nasal, lá no fundo do nariz, atrás do nariz. E a cavidade bucal, atrás da boca. E subdivide-se em nasofaringe, a parte que está em contato com o nariz. Orofaringe, a parte que está em contato com a boca. E laringofaringe, a parte onde ela se encontra no sistema respiratório com a laringe. É um canal comum para a passagem do alimento ingerido, da boca até o esôfago, e o ar respirado do nariz até a laringe. A função da faringe é realizada por dois grupos de músculos, que ajudam a empurrar o bolo alimentar inferiormente, na parte de baixo, para o trato digestivo. Além disso, eles também ajudam na deglutição, que é o processo de engolir a comida, e da fala. Por que quando tomamos alguns medicamentos controlados, nossa língua fica seca, quase rachando? Não tem relação específica com o medicamento ser líquido, ele ser comprimido, etc. Mas sim com o que ele faz no organismo. O processo químico dele no organismo, ele muda a acidez do seu corpo. E aí ele acaba mudando a acidez da língua. A língua racha toda vez que a sua boca está muito ácida. Então ele mexe, na verdade, com a estrutura do seu corpo de pH. E ele acaba baixando o pH e ele sai do alcalino para o ácido. E por isso, uma das primeiras coisas que você vai sentir ácida vai ser sua boca. Outra coisa que talvez você sinta ácida também vai ser a sua flora vaginal e a sua flora intestinal. Porque também são outras regiões onde a gente consegue sentir com bastante sensibilidade se o organismo está ácido ou se ele está alcalino. Então não tem muita coisa a ver com o medicamento, mas sim com o resultado desse medicamento no seu corpo, que é acidificar exageradamente o corpo, tá? Então, o medicamento ele acaba mudando por causa disso, e não por causa da própria estrutura do medicamento. Existem 6 músculos faríngeos no total. Você vê que eu tenho um tubo de 5 centímetros, que é a faringe, mas ela tem 6 músculos, que são os músculos constritores da faringe. O que é constrição? É apertar, é comprimir. Então eu tenho músculos que são responsáveis por comprimir a minha faringe. Eu tenho o superior, o médio e o inferior. Os músculos longitudinais, que vão no seu comprimento, na sua longitude, que eu tenho o palatofaríngeo, o salpignofaríngeo e o estilofaríngeo. Lá no esôfago, que é bem aonde a minha faringe vai direcionar o meu alimento para fora da minha garganta, e onde ele já começa, para o tubo digestório médio, ele não está mais na parte superior. O tubo muscular que se estende da faringe até o estômago e leva o bolo alimentar, sendo impulsionado pelos movimentos peristálticos. Movimentos peristálticos é um movimento específico, é uma forma de movimento onde eu tenho um movimento sequencial. Então ele funciona da seguinte maneira. Eu não tenho simplesmente um músculo que se movimenta para frente e o outro, por exemplo, igual a língua, para cima, para baixo, para frente, para fora. O movimento peristáltico é aquele onde eu faço ele constantemente, e eles sempre vão acontecer em tubos. Então eu tenho um movimento peristáltico, por exemplo, no intestino, eu tenho movimento peristáltico no esôfago, eu tenho um movimento peristáltico onde eu tenho tubos. E eu tenho um movimento peristáltico nas veias, onde eu tenho um movimento sequencial, em que os músculos vão acontecendo de cima para baixo, ou de baixo para cima, dependendo do tipo de tubo que você tenha, e ele vai se direcionando através desse movimento. Então, esse tipo de movimento é chamado de movimento peristáltico. Então, o esôfago funciona pelo movimento peristáltico e a ação da própria gravidade. Normalmente, quando a gente fica deitado, a densidade do alimento ela vai especificando para onde ele vai, certo? Se ele estiver mais leve do que o ar, ele vai para cima e nós temos gases.
Se ele estiver mais pesado do que o ar, e ele é sólido ou ele é líquido, ele vai sempre para baixo do seu corpo. Então, se você estiver deitado, por exemplo, você vai ter dificuldade aquele alimento alcançar de forma natural o seu estômago. E você vai ter mais ajuda ainda da musculatura do que se você estiver em pé ou sentado. Porque eu preciso que o alimento fique na sua densidade natural, que é ir sempre para baixo. A presença do alimento no esôfago estimula a sua parede muscular a se contrair e se relaxar em um único sentido, impedindo o refluxo. Por isso que você muitas vezes tem facilidade de evitar o vômito, porque quando ele volta e ele se encontra no esôfago, ele vai começar com este movimento novamente. E aquele movimento, aquele impulso que você teria de vomitar, ele muitas vezes é impedido pelo próprio movimento, pela própria estrutura do esôfago. Para atingir o abdômen e chegar ao estômago, o esôfago atravessa o músculo diafragma. Lembra quando nós estudamos o diafragma lá no sistema respiratório? Que ele é um músculo que se encontra na base do pulmão e ele fica atravessado de fora a fora embaixo do pulmão. Então, ele fica bem ali naquela região, na mesma região da faringe. Então, o esôfago, ele passa através de uma abertura que nós temos bem no meio do diafragma, que dá a possibilidade dele ir adiante, porque senão eu teria uma parede intransponível ali, porque o diafragma é um músculo muito grande. Então, ele tem uma passagem, e nessa passagem, o esôfago aproveita e faz o seu caminho. Por ser formado por músculo, o seu diâmetro aumenta quando passa o bolo alimentar, ele fica mais largo, ele fica mais grosso, e volta ao normal quando o bolo alimentar já passou. E o estômago é uma dilatação do tubo digestório. Você vê que ele não fala aqui hora nenhuma que ele tem uma outra passagem, um outro órgão apendicular ou um órgão apenso. Ele simplesmente é a continuação do sistema, do tubo, e ele vai e se dilata e muda de tamanho. Por isso nós precisamos, como diz o ditado popular, fazer o quilo, ou fazer, na verdade, um repouso. Você precisa deixar aquela comida terminar de passar pelo seu sistema digestório na parte superior. Porque se eu não deixo a comida terminar de passar aqui na parte superior, ela vai simplesmente ter dificuldade de terminar. E eu preciso deixá-la chegar no estômago. E muitas vezes a gente se engana na hora que ela chega no estômago. Ela demora um pouquinho para chegar no estômago, ela não chega imediatamente. A gente tem a sensação de que você comeu, passou pela boca, passou pelo esôfago e pá, bateu no estômago. Não, ela demora um pouquinho. E ela ainda demora um pouquinho mais para chegar no intestino. No intestino ela demora mais tempo lá dentro e ela ainda demora mais tempo para sair lá de dentro. Porque você vê que ela passa pelo fígado e pelo baço e depois ela volta para o intestino. Então eu tenho essa passagem bem lentinha no intestino, onde eu tenho a absorção, mas o estômago ela também demora cerca de uns 10 minutinhos, 20 minutos, depende da capacidade de cada pessoa, para sair completamente do esôfago e sair do estômago e chegar no intestino. Porque senão ela ainda vai estar bem ali na parte superior e eu vou ter aquela sensação de empazinamento. O que é aquela sensação de empazinamento? É quando parece que o meu estômago está entupido, está cheio, parece que a comida está bem aqui, ó, bem acima do estômago. Por quê? Porque ela não terminou de descer de forma adequada. Então, muitas vezes você tem essa sensação que ela está acima do estômago, que ela está presa aqui, porque ela ainda está no esôfago. Quando você toma, por exemplo, um comprimido, um remédio que ele é um comprimido muito grande, e você tem dificuldade de descer ele completamente, você sente que ele ainda está aqui, você sente que ele às vezes ainda está aqui. Então, você consegue sentir quanto tempo demora para ele lá lentamente descer, ele dá aquela dolorida, né? Fica dolorido, ele dá aquela dorzinha, ele fica preso ali, e você consegue sentir exatamente a hora que ele desmancha, que ele sai, porque ele demora ainda um tempinho para sair completamente do sistema, pelo menos dessa região aqui. É um órgão muscular com tamanho variável. Ah, tá, eu pulei aqui em cima. É uma dilatação do tubo digestório, localizado abaixo do diafragma, e sua maior parte está à esquerda.
Você vê que a entrada dele aqui em cima, ele é centralizado, mas aqui ele faz uma dilatação localizada à esquerda e ele modifica a sua posição no corpo. Fica entre o esôfago e o intestino delgado. Então, acima eu tenho o esôfago, abaixo eu tenho a passagem do intestino delgado, que se chama duodeno. É um órgão muscular oco, com tamanho variável. Cada pessoa tem ele de um tamanho. Conforme a contração das fibras musculares das suas paredes, inclusive, ele muda. Então, eu tenho uma pessoa pequena, tenho um estômago menor, uma criança, uma pessoa adulta, uma pessoa obesa, tem um estômago grande. Por quê? Porque o estômago já se dilatou e tem dificuldade de voltar ao seu estado original, pela quantidade de comida que ele já foi adquirida, que ele foi dilatando com o passar do tempo. E, inclusive, pela própria posição que o estômago se encontra, é bastante interessante da gente observar uma coisa. Se você tiver, por algum motivo, ou porque você tem uma dificuldade a pessoa está acamada, por exemplo, ou porque ela está dormindo com o estômago vazio, com o estômago cheio, etc. Você sempre tem que dormir para o seu lado esquerdo. Para vocês aqui, eu não sei se vai estar espelhado, na verdade. Não sei como é que essa câmera aqui está funcionando. Mas você sempre dorme para o lado esquerdo, para onde o seu estômago está com a bolsa dele posicionada. Por quê? Porque ali o conteúdo estomacal, tanto eu não vou ter refluxo, quanto eu não vou ter aquela sensação de ânsia de vômito, porque o conteúdo estomacal não vai voltar, ele vai ficar depositado na bolsa. Pensa o seguinte, deixa eu pegar essa bolsinha aqui para poder exemplificar para vocês. O estômago ele é uma bolsa e ele está localizado de lado na região ao lado esquerdo do seu corpo, certo? Como ele está aqui localizado de lado, deixa eu dar uma posicionada melhor aqui para vocês. Então, vou subir aqui um pouquinho aqui. Ele está posicionado aqui de lado, certo? Quando ele está posicionado aqui de lado, lembra que ele tem uma abertura aqui, ele tem uma boca. Quando você se deita para este lado e ele vai ficar nesta posição, o que acontece com a minha bolsinha, com o meu saquinho? Ele fica em pé, porque eu estou deitada para o lado dele. E todo o conteúdo dele vai ficar depositado aqui dentro e vai ficar bem guardadinho. Aí eu deito para o outro lado. O que acontece com a abertura da minha bolsa? Ela abre. E o que eu tenho com o conteúdo ali de dentro? Ele se derrama. E no caso, a abertura, ela faz assim e ela tem um tubo que retorna. Então, esse tubo de retorno vai o esôfago e vai te dar maior possibilidade, para quem já tenha, inclusive vai ficar bem pior, de refluxo e de sensação de mal-estar por causa do alimento que vai ficar mal posicionado, que ele não consegue terminar de descer do estômago. Ele fica simplesmente preso ali bem na sua garganta, ele vai começar, aquele ácido começa a voltar. Por quê? Ele prende o bolo alimentar, o esôfago, mas ele não prende adequadamente as partes mais gasosas. E o ácido, normalmente ele volta em uma forma de gás também, não somente líquido, tá? Então, cuidado na hora de deitar, se você tiver que deitar. Então, uma pessoa, por exemplo, que está acamada, que ela está deitada lá na cama e você não tem possibilidade de mudar ela de posição nem para se alimentar. Então, você coloca ela, de preferência, o mais inclinada possível, mais sentada possível. E caso ela não tenha força muscular para se manter sentada, que ela fique pelo menos levemente inclinada para a esquerda, porque é a posição do meu músculo corretamente se posicionar, lá o estômago se posicionar, certo? É um órgão muscular com tamanho oco variável. Sua capacidade de armazenamento é de 1 a 2 litros. Viu como que ele é bem variável o tamanho dele? Porque vai depender da própria pessoa que está se alimentando, a quantidade de coisas que eu como. Se eu tenho, por exemplo, uma criança que desde pequenininha, desde bem novinha, ela está acostumada a comer pequenas refeições várias vezes ao dia. Ela não dilata o estômago. Eu não vou ter aquela sensação de estômago alto em cima da barriga lá. Mas agora, se eu tenho uma pessoa que faz 1, 2 refeições por dia, em muita quantidade, ela vai ter dificuldade de digestão
e ela também vai ter dificuldade em manter o tamanho do estômago como pequeno. O seu estômago vai ficar dilatado. E aí eu dificulto a minha sensação de saciedade, podendo ultrapassar esse valor dependendo dos hábitos alimentares. O estômago apresenta duas válvulas que impedem a saída prematura do bolo alimentar. Eu tenho a válvula cárdia, que ela é o ósseo cardíaco. Por que ela é o ósseo cardíaco? Lembra que o estômago está localizado logo abaixo do coração. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, ó. Tá vendo essa onda que ele faz aqui? Esse aqui é a ponta do coração, que se posiciona bem aqui. O coração ele vai ficar entre o estômago e o pulmão. Lembra quando a gente estudou o pulmão, onde meu pulmão esquerdo ele também tem uma cavidade bem específica para poder encaixar o coração? Então, aqui no estômago eu também tenho. A ponta do coração, ela fica bem aqui. E eu consigo aqui nomear a minha válvula para impedir o refluxo de acordo com a localização de onde ela fica posicionada perto da ponta do coração. Então, a cárdia é a válvula superior de comunicação com o esôfago e ela impede o refluxo do bolo alimentar para o esôfago. Em crianças recém-nascidas, cuja cárdia ainda não está bem formada, normalmente acontece inclusive com crianças prematuras, aonde não terminou de formar ainda e ela vai terminar de formar conforme a criança vai crescendo, o refluxo é bem frequente, vai depender da estrutura anatômica daquela criança. E eu tenho lá na parte de baixo o piloro, que se encontra com o duodeno, que é a parte do intestino, aonde ela tem contato com o estômago. A válvula que regula a saída do quimo para o intestino delgado. Essa válvula permite que o quimo seja liberado aos poucos. O que é o quimo? Eu não tenho mais a essa altura aqui o bolo alimentar. O bolo alimentar já foi dissolvido pelos meus ácidos estomacais. E agora ele já se chama outra coisa, ele se chama quimo. Essa válvula permite que o quimo seja liberado aos poucos, porque o intestino ele vai fazer a absorção do conteúdo que eu tenho dentro da minha alimentação, certo? Então, lá no meu bolo alimentar, eu tinha partículas grandes que elas começaram a ser digeridas lá ainda dentro da boca, através da minha própria saliva, através da trituração dos meus dentes e através da dissolução daquele alimento que vai ficando cada vez mais úmido. Conforme aquele alimento vai se triturando e eu tenho enzimas menores, ele vai descendo o bolo alimentar cada vez mais úmido. Chega no estômago, ele vai receber bastante quantidade de ácido para quebrar mais aquelas enzimas. Mas ali no estômago eu tenho uma absorção muito baixa de nutrientes. A maior parte dos nutrientes elas são absorvidas no intestino. Ali no estômago a absorção é muito pequena. Então, o que eu tenho absorção eventual no estômago? Normalmente é de alguns medicamentos. Os medicamentos que são feitos naquelas cápsulas que são transparentes, que você, inclusive, se você umedece, se você estiver com a mão úmida, com a mão molhada, e você pega uma cápsula de medicamento, ele já começa a desmanchar na sua mão. Essa é feita para ser absorvida no estômago, porque na hora que chegar lá, ela vai estar bastante úmida, e o seu estômago vai absorver aquela cápsula, e, inclusive, eu acabei de me lembrar que eu esqueci de tomar minha vitamina hoje, daqui a pouco eu tomo. Ela vai absorver aquela cápsula, e você vai absorver o alimento através das paredes estomacais. Só que a grande maior parte dos alimentos, dos medicamentos, ela é absorvida no intestino. Então, para ela ser absorvida de forma adequada, ela precisa ser absorvida aos pouquinhos, como uma peneira mesmo, que vai deixando um pouquinho passar, para que eu consiga fazer a absorção e ele não passe direto. Quando eu tenho a incapacidade, eu tenho um bolo alimentar, por exemplo, muito mole, muito líquido, e ele passa de forma inadequada muito rápido, eu tenho absorção inadequada. E aí é onde você vai sentir lá nas suas fezes o seu alimento quase inteiro. Então, quando eu tenho uma digestão inadequada, é quando você vai no banheiro e encontra a comida que você comeu identificável nas suas fezes.
Aí você teve uma absorção pobre, inadequada dos nutrientes que você poderia absorver. Eles estão todos ali inteiros. Se eles estão ali inteiros, é porque o meu corpo não utilizou deles. E aí a maior característica disso é porque eles não estão quebrados. O estômago divide-se nas seguintes partes. Eu tenho a parte cárdia, que fica bem aqui na junção com o estômago, na ponta do fundo do coração. O fundo do estômago, que é a porção superior próxima ao diafragma. Lembra que o diafragma vai estar atravessado aqui em cima, que o esôfago vai passar por ele. Depois eu tenho o corpo, que é a maior parte do órgão, é bem lá onde fica realizando a digestão por maior parte de tempo, e o estômago fica cheio, o alimento fica acumulado aqui dentro. E o piloro, que é a parte final, que se une, que é a segunda válvula, ao intestino delgado. O muco reveste o estômago para protegê-lo contra lesões causadas pelo ácido e pelas enzimas. Qualquer rompimento dessa camada de muco, ou infecção, ou pela própria aspirina, pode acarretar um dano que leva a uma úlcera gástrica. Então, o que é a gastrite? A gastrite, ela é uma inflamação ou uma irritação da mucosa estomacal. Já a úlcera é uma ferida, ela é um machucadinho. O muco deve ser produzido antes do bolo alimentar chegar ao estômago. Então, por isso, inclusive, eu sou uma das pessoas que sou meio contra chiclete. Eu sei que às vezes a gente gosta porque ele tem um gostinho bom, porque ele dá aquela sensação de que você está comendo alguma coisa. Mas o chiclete, ele provoca a produção de suco gástrico, que é ácido, à espera de um alimento que nunca vem. Porque você vai mastigando, conforme você vai mastigando, o seu estômago se prepara para a digestão. E aí ele vai ficando ácido, vai produzindo suco gástrico, e aquele alimento que ele vai esperando que desça logo em seguida, não vem, porque você está mastigando chiclete. E o que acontece com o seu estômago? Ele vai ficando muito ácido, muito suco alimentar, muito, e nada de alimento. Então ele começa a se corroer, ou ele piora refluxo, para que a gente tenha impossibilidade de refluxo, porque o estômago vai estar cheio de quê? De líquido, de água, de suco gástrico, na verdade não é água, né? De suco gástrico. E aquele ácido gástrico que vai fazer para a digestão, que não existe, ou a digestão que não vem, ele não tem utilidade. Então, qual que seria uma função positiva que eu consigo enxergar no chiclete? É quando você acaba comendo muita quantidade e você tem dificuldade de digestão. Aí você mastiga um chiclete, ele vai produzir mais suco gástrico, porque a partir do momento que você já parou de mastigar, ele dá uma reduzida, né? Então você continua mastigando, depois de ter comido, ele vai produzir mais e ele vai acelerar a quebra daquelas enzimas, porque ele vai aumentar a quantidade de ácido. Ou você mastigar um chiclete eventualmente antes de comer, se você for comer uma comida pesada, como uma feijoada, por exemplo. E aí ele vai aumentar a quantidade de suco gástrico para quando aquela comida chegar, ela fazer uma digestão bem no primeiro momento, mais acelerada. Mas são as únicas coisas boas que eu consigo enxergar em um chiclete. De forma generalizada, eu não sou muito a favor de chiclete, talvez pelo próprio fato de eu ter refluxo, né? Então, para mim, não faz nem um pouquinho bem, mas ele não faz bem de forma geral para praticamente nada. A não ser para as indústrias que fabricam chiclete e que lucram com isso. O ácido clorídrico provê o meio altamente ácido necessário para a ação da enzima digestiva, a pepsina. A alta acidez gástrica também atua como barreira contra infecções, porque a bactéria ela vai ser também muitas vezes morta pelo ácido estomacal. As enzimas digestivas produzidas pela mucosa gástrica são a pepsina e a renina. A pepsina é uma enzima digestiva responsável pela degradação das proteínas, sendo a única capaz de digerir o colágeno, que é uma proteína específica da carne. Já a renina é responsável pela coagulação e a fermentação do leite. Então, quem tem uma dificuldade em uma ou em outra,
vai começar a absorver elas no intestino e não no estômago. Só que elas não vão estar quebradas, elas não vão estar digeridas parcialmente, que é a função do estômago. Então, o que acontece na hora que chega lá no intestino? Eu tenho uma absorção muito baixa. A absorção de material no estômago é pequena, sendo provável que sua principal função é a digestão, principalmente de proteínas. Somente algumas substâncias, como por exemplo o álcool e a aspirina, podem ser absorvidas diretamente do estômago e apenas em pequenas quantidades. Depois de 3 a 4 horas no estômago, dependendo do tipo de alimento, o bolo alimentar é transformado em uma mistura pastosa, o quimo, que é liberada para o duodeno. Aí ele entra no intestino delgado. O intestino delgado inicia-se após a parte pilórica do estômago e varia entre 5 e 8 metros, dependendo da altura da pessoa. Então, pessoas mais altas vão ter 8 metros de intestino. Pessoas baixinhas e crianças vão ter menos, até crianças vão ter até menos de 5 metros, obviamente, né? Bebezinhos, então, vão ter bem menos. É dividido em 3 porções: o duodeno, que é a entrada com o estômago, o genuno e o íleo, que é a saída. Este órgão é um órgão indispensável à vida, pois é o local de maior digestão e absorção dos alimentos. E aí vou eu de novo falar alguma coisa aqui que as pessoas gostam e eu não concordo. A cirurgia bariátrica, por exemplo, que é uma cirurgia de redução do estômago, ela normalmente é feita quando você tira um pedaço do estômago ou quando você coloca um anel e deixa inutilizado um pedaço do estômago, para as pessoas que querem emagrecer. Ela tem algumas consequências, né? A pessoa acaba absorvendo menos comida, ela quebra menos, ela faz menos digestão, o intestino absorve menos. Mas ela é menos perigosa do que a redução do intestino, que é uma cirurgia muito mais drástica para o emagrecimento e que ela faz a absorção dos nutrientes ser mais baixa ainda. Muito mais baixa. As pessoas tiram metros do intestino para poder ter uma absorção menor, e aí ela acaba absorvendo também menos gordura, e ela diminui a digestão toda, e por consequência ela emagrece. Só que ela acaba emagrecendo por uma dificuldade do corpo de processar o alimento. E se essa é uma dificuldade que vai se dar em gordura, ela também vai se dar em outros nutrientes. Ela também se dá em proteínas, ela também se dá em vitaminas, ela também se dá em aminoácidos, ela também se dá nos sais minerais. E eu vou ter dificuldade de forma generalizada de qualidade de vida na minha digestão e absorção adequada dos nutrientes do meu corpo. Então, caso algum de vocês esteja pensando em fazer uma cirurgia de redução de estômago, de redução do intestino, eu aconselharia pensar muitas vezes antes disso e tentar pelo caminho mais difícil, porque o caminho mais difícil de fazer exercícios é o mais saudável e ele vai trazer menos consequências para o corpo. Pessoas que fazem esse tipo de cirurgia, elas ficam eternamente tendo que tomar injeção de vitaminas e ficam normalmente, constantemente com anemia, porque o corpo não consegue lidar com aquela dificuldade de absorção e ele fica sempre em déficit. É o local de digestão final de certas substâncias e a absorção de nutrientes, principalmente de gorduras. Por isso é que ele é tão utilizado para emagrecimento, porque é ali onde você vai ter a absorção das gorduras. Duodeno, porção inicial e fixa do intestino delgado, onde ocorre o final do processo digestório. Para isso, desembocam nele o duto colédoco, que traz a bile que traz a bile da vesícula biliar, que é o órgão acessório que produz a bile, e do duto pancreático, que também é um órgão acessório, pâncreas, que vem de lá do pâncreas para o intestino. Chegando ao duodeno, o quimo é neutralizado pela água, porque agora eu não quero mais acidez. Lembra que eu comentei com vocês que a maior parte do nosso corpo, ela trabalha e ela precisa ser alcalina? Então ele vai colocar o que nele lá? Bicarbonato de cálcio e pelo muco produzido pela mucosa intestinal. Nesse momento, já neutralizado de sua acidez,
O bolo alimentar recebe o nome de quilo. Olha que interessante quando as pessoas às vezes falam, você precisa fazer o quilo. Não é uma coisa mais ditado popular, ele sim é um nome correto, é um nome técnico. E depois deste processo, depois que ele vira o quilo, ele sofrerá a ação do suco entérico, que é liberado pelas glândulas do próprio intestino, pela glândula da mucosa intestinal, o suco pancreático e pela bile. O juno e o íleo constituem a porção móvel do intestino delgado, que se comunica com o intestino grosso. É aquela onde normalmente você vai sentir o alimento ou os gases passando dentro da sua barriga. E apresenta várias alças presas à parede posterior do abdômen. Então ele é solto, mas ao mesmo tempo ele tem algumas partes presas. Ele tem alças que ficam prendendo ele na barriga em todo o seu caminho. Como é difícil diferenciar essas duas porções, você não sabe exatamente onde é que começa e onde é que termina. A gente só sabe que uma começa na parte de cima e a outra termina na parte de baixo, mas em que parte que ela se transforma em uma outra é difícil. Chamamos essa alça de genuno-íleo. Nessa parte do intestino delgado é que ocorre a maior parte da absorção dos nutrientes digeridos, devido à grande área superficial composta por pregas. Então, se eu diminuo essa área superficial, eu diminuo a absorção. Viscosidades e microvilosidades. A parede intestinal é ricamente suprida de vasos sanguíneos, que transportam os nutrientes. Como que ele faz essa absorção? Através da passagem de dentro do intestino pelas paredes diretamente para a corrente sanguínea. E transporta os nutrientes absorvidos até o fígado. Essas duas porções do intestino também liberam muco e água para ajudar a dissolver os fragmentos digeridos. O intestino grosso é a porção final do tubo digestório, com forma de ferradura invertida e medindo cerca de 2 metros de comprimento. É o mais calibroso e mais curto que o intestino delgado e apresenta dilatações chamadas bolseladura. O que é mais calibroso? Quer dizer que ele é mais grosso. Toda vez que fala em calibre, a gente tem que lembrar da grossura. Ele é mais grosso, o intestino delgado. Ele tem até esse nome delgado, porque ele é alongado, ele é fino. E o intestino grosso, porque ele é grosso. E ele é mais curto, ele fica em volta. Então o intestino delgado faz a sua tramitação todinha ali, sobe. O intestino grosso faz a última voltinha do alimento. E dali ele desce para o reto para terminar a digestão completamente. Ele apresenta duas dilatações. O intestino grosso é fixo na parede posterior do abdômen e se inicia na válvula iliocecal e termina no esfíncter anal. Então ele tem aqui toda a sua palavra. Aqui é a pontinha onde a gente tem o apêndice. Você vê que o apêndice ele é preso no intestino, por isso que quando acontece de supurar, que se chama, que é quando ele estoura, ele racha, a gente acaba utilizando essa nomenclatura de estourar para alguns acontecimentos no corpo que não são exatamente nessa proporção toda. Ele não explode, ele não estoura, ele simplesmente vaza, ele racha. E dali em diante ele começa a fazer a saída do seu conteúdo indevidamente. Então, eu preciso fazer essa finalização desse órgão, tirar ele dali o mais rápido possível, porque ele é um órgão sujo. Olha como é que ele está conectado com o intestino. Então, ele tem ali os dejetos, as sobras do intestino. Aí ele faz o seco, que é essa região aqui. O cólon ascendente porque ele está subindo. O cólon transverso, porque ele atravessa, ele é transversal. O descendente, o sigmoide, e depois ele vai para o reto e para o ânus, que é a sua finalização. É subdividido em 4 partes. Seco comunica-se com o íleo, o início, né, onde ele comunica-se com o intestino delgado. O cólon, que constitui a parte mais longa, e aí eu tenho esses 4 cólons,
que a gente já olhou aqui. Eu tenho o reto, que é a parte final do intestino, localizado já lá na cavidade pélvica. Comumente ele encontra-se vazio, normalmente ele fica o tempo todo vazio, pois as fezes estão armazenadas mais acima, no cólon descendente. E finalmente o cólon descendente se torna cheio, as fezes passam para o reto, causando a urgência de evacuar. Comunica-se com o meio externo através da abertura denominada ânus, que é um esfíncter e que deve relaxar para a defecção, porque senão, se ele não relaxar, ele não tem a abertura, então ele não sai. As principais funções do intestino grosso são a absorção de água, síntese de vitamina pelas bactérias intestinais, formação, acúmulo e eliminação de fezes. E aí o que é o acúmulo, a formação e aí depois a gente chega na eliminação? É quando eu vou juntando aquelas substâncias que são inúteis para mim. Aquela substância é composta pelo material que não foi utilizado pelo organismo. As fezes ficam no intestino grosso por um período maior e perdem o excesso de água. Ela vai absorvendo a água pelas próprias paredes, ele vai fazendo como uma espécie de filtro. Ao contrário, movimentos rápidos do intestino não permitem tempo suficiente para que ocorra a absorção de água, causando diarreia. É por isso que quando você tem uma digestão muito rápida, ele sai muito líquido. Quando você tem uma digestão muito lenta, ele sai muito seco. E a digestão na sua velocidade ideal, ele sai com a densidade ideal. Fígado, que é um órgão acessório, órgãos anexos do sistema digestório. É um órgão vital localizado abaixo do diafragma, à direita da cavidade abdominal. E é a maior glândula do corpo e a mais volumosa víscera abdominal, pesando cerca de 1,5 kg. Desempenha importante papel nas atividades vitais do organismo e apenas algumas delas estão relacionadas à digestão. A função digestiva do fígado é produzir a bile, uma secreção verde amarelada armazenada na vesícula biliar e liberada quando gorduras entram no duodeno. Não é só ela entrar ali no duodeno, no intestino delgado, que ele vai começar a liberar a bile. A bile emulsifica a gordura. Para quem aqui já teve a experiência de bater clara em neve, sabe o que é o processo de emulsificação. É quando você vai deixar, inclusive para quem faz bolo também, só que a gente tem emulsificante para a gente fazer cobertura, para fazer recheio. Aquele fato de você deixar parecendo uma espuma densa é a emulsificação. Então ele emulsifica a gordura, distribui para a parede distal. O que significa a palavra distal? Longe do intestino, para a sua digestão. Então para a parede mais longínqua do intestino, para a sua digestão e absorção. Este órgão também é capaz de armazenar ferro, vitaminas e glicose. Participa do metabolismo dos carboidratos, gorduras e proteínas. Inativa produtos tóxicos como álcool e medicamentos e metaboliza e elimina resíduos gerados pelo próprio corpo. Os nutrientes absorvidos pela parede intestinal caem nos capilares. O que são capilares? Usando uma revisãozinha rápida aqui, são aquelas veias mais fininhas, bem da pontinha mesmo. E penetram no fígado através da veia porta. A veia porta do fígado é a veia que vai sair, a artéria que entra e a veia que sai do fígado. Em seu interior, esse sangue é processado. As bactérias e partículas estranhas são removidas e muitos nutrientes são absorvidos do intestino, são metabolizados para que possam ser utilizados pelo próprio corpo. Agora o fígado, olha o tamanhozão dele, como é que funciona. Eu tenho aqui a veia cava e aqui eu tenho a veia porta. E a artéria que vai levar o sangue do coração para o fígado, a artéria hepática. Os nutrientes absorvidos pelas paredes intestinais caem no fígado através da veia porta. Em seu interior, esse sangue é processado, as bactérias e partículas estranhas são
removidas e muitos nutrientes absorvidos do intestino são metabolizados para que possam ser utilizados pelo organismo. Esse processamento ocorre em uma alta velocidade e o sangue retorna carregado de nutrientes para a circulação geral. Então, ele sai dali pela veia cava. Veia porta é uma veia que entra no corpo humano que drena sangue do sistema digestivo e de suas glândulas associadas. É um dos principais componentes do sistema venoso porta-hepático. A veia porta do fígado drena o sangue para o fígado e não do fígado. O sangue que entra no fígado vindo da veia porta, depois de ser limpo pelo fígado, vai até a veia cava inferior através das veias hepáticas. Então agora vamos para o nosso próximo órgão auxiliar, anexo, que é a vesícula biliar. É um órgão muscular em forma de pera, localizado na parte visceral, na parte inferior do fígado. É um saco membranoso que acumula a bile, que é produzida pelo próprio fígado. Vesícula biliar, aqui, ela acumula. Quando estimulada, contrai-se e manda a bile para o duto Oh, Jesus, tem uma palavra que a gente fala 50 vezes e ainda tem dificuldade. Colédoco, até o duodeno. Os ácidos biliares, combinados com os ácidos graxos e o colesterol, permitem a passagem das moléculas de lipídio pela parede intestinal para ser transportada pelos vasos linfáticos. Nós já olhamos como é que funciona o nosso sistema linfático. São despejadas pela circulação sanguínea até chegar ao fígado para metabolização e depois armazenadas em diferentes partes do corpo. Pâncreas situa-se posteriormente ao estômago e se fixa à parede posterior do abdômen. Suas células se dividem em dois grupos, as que produzem hormônios, glucagon e insulina diretamente na corrente sanguínea e as que secretam o suco pancreático. Então eu tenho, olha só como que ele é interessante, o pâncreas, ele produz hormônios e que normalmente você nem lembra de onde ele vem, que é a insulina. Então os diabéticos, por exemplo, que têm dificuldade com a insulina, eles têm na verdade um mau funcionamento do pâncreas. E eu também tenho a produção do suco pancreático, que entra no duodeno através do próprio duto, que é específico para ele, o duto pancreático. O suco pancreático é essencial e importantíssimo para o processo de digestão, sendo composto pelos seguintes elementos: bicarbonato de sódio, que exerce uma importante função de neutralizar a acidez. Então, se vocês estão preocupados, por exemplo, com o seu corpo estar ácido demais, toma é bem pequena, tá, gente? É um copo cheio de água com uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio, que você vai alcalinizando aos poucos o seu organismo. Neutralizar a acidez do quimo proveniente do estômago, pois a mucosa do intestino delgado não é tão protegida quanto o pH ácido quanto a mucosa do estômago. Ele precisa estar no seu pH ideal. Então eu tenho aqui a passagem do estômago, o duodeno, aí o duto biliar vai lá e joga para cá o conteúdo. Aqui eu tenho a produção de insulina também, que vem pela circulação sanguínea e vai caindo tudo lá no intestino delgado. Tripsina e quimiotripsina são enzimas que atuam na digestão de proteína também. Amilase pancreática, enzima responsável pela digestão de carboidratos, açúcares. Lipase, enzimas que atuam na digestão de gorduras. Então, vê como que ele é essencial. Aí eu tenho aqui algumas glândulas que produzem o seu agente. O que acontece com a produção e qual que é o resultante. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho parado aqui para vocês lerem. Eu tenho a glândula salivar, que na sua produção ela faz glicídio, e o resultado desse glicídio é a maltose, e ela está na cavidade oral. Eu tenho o estômago, que produz a pepsina, e ela vai quebrar o quê? Proteína.
e vai produzir o que? Polipeptídeo. O fígado produz a bilis. Qual que é a função dele? Quebrar lipídio. E o resultado? Lipídio emulsificado ou emulsionado. Pâncreas produz essa pancada de coisas aqui que a gente acabou de ler. Olha que interessante o que o pâncreas foca. Ele foca no lipídio emulsificado aqui, ó. No polipeptídeo daqui, no RNA, porque ele produz ribonuclease. E no DNA, porque ele produz desoxirribonuclease. E aí eles dois juntos ajudam na minha formação dos nucleotídeos, que são as partes mais básicas da célula que determinam a minha própria estrutura de DNA. Eu tenho também as glândulas que estão no intestino, que vão produzir essa pancada de coisas aqui, ó, maltase, sacarase, lactase. E aí qual que é o próprio substrato que eles focam? Nas mesmas coisas. E qual que é o resultado que eu tenho? Enzimas absorvíveis pelo meu organismo, onde? No intestino delgado. Agora vocês vão fazer para mim esse exercício agora aí no caderno. Não precisa mandar para mim a resposta da 4 e da 5. Mas a 1, a 2 e a 3 eu quero as respostas agora. Vocês vão colocar para mim no próprio chat. Vai colocar 1 e a resposta. 2 e a resposta. 3 e a resposta. E eu vou marcar aqui agora a nota de vocês enquanto vocês fazem o exercício. Se vocês quiserem fazer no caderno e tirar foto, porque vai ser importante deixar lá no caderno também, mas eu quero que vocês mandem para mim no chat agora para eu poder marcar a participação de vocês aqui agora. Agora você vai pausar esse vídeo e vai responder essas perguntas só um minutinho. Agora você vai responder essas perguntas e vai colocar o seu raciocínio para estudar todos esses tópicos que nós estudamos hoje, para nós passarmos adiante no nosso assunto na nossa próxima aula. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.